sexual? A violência sexual se caracteriza com tudo que é forçado, com todo e qualquer ato que force a criança a participar de um jogo sexual que ela não tem conhecimento muitas vezes. Ela sequer sabe o que ela está fazendo. E essa estimulação, quer dizer, pode ser através de um filme, pode ser através de uma revista, pode ser através de atos mesmo, caracteriza como abuso sexual, como violência sexual. Essa violência pode ser tanto incestogênica, que a gente fala, que seria dentro da família, ou com pessoas que têm tido um parentesco com essa criança, que pode ser namorado de mãe ou de pai, pode ser tio, primos, avós. Tem o abuso sexual, também tem o assédio. Qual é a diferença? Na grande realidade, com a mudança da lei, porque até um tempo atrás existia o atentado violento ao pudor, que seria quando não existe a relação sexual, realmente. Então, toda a relação anal, oral ou atos seria um atentado violento ao pudor. Com a mudança do Código Penal, todo e qualquer ato é conhecido como estupro. Então, assim, se a criança for induzida a ver um filme pornográfico, é estupro. É caracterizado agora como estupro. Agora não tem mais essas diferenças. Todo e qualquer ato cometido que a criança seja induzida a fazer um ato sexual é estupro. O abuso sexual não é só caracterizado pelo sexo em si. O abusador, ele tem uma relação de poder com a vítima. Então, quando a gente fala assim, quando você fala sobre o abuso sexual, você está falando sobre o poder que ele tem sobre aquela criança, sobre aquele adolescente. Fica muitas vezes para aquela criança a imagem que o carinho é aquilo. E que o único poder que ela vai ter para conquistar as outras pessoas é através do sexo. Então, quer dizer, existem diversas sequelas. Existe desde aquela que não vai ter conseguido ter uma relação normal, entre aspas, porque nada é normal nessa vida, né? Mas tem uma relação como todos têm. E tem umas que vão ter uma libido exagerada. Então, entre esses dois polos, tudo pode acontecer. Existe algum tipo de grupo social para ajudar essas pessoas a se recuperarem? Existem diversas ONGs também, mas assim, dentro da prefeitura, a gente tem o que se chama, na assistência social também, tem o CREAS, criança e adolescente, e tem o CREAS adulto, que cuida das mulheres. Esses dois órgãos, eles cuidam dos direitos violados, seja da criança e adolescente ou da mulher. Então, toda mulher que é vítima de violência sexual, ela tem o seu direito violado, ela pode ir para o CREAS, onde ela vai ser atendida e encaminhada à saúde até para se fazer terapia. Existem alguns locais, que são muito poucos, que estão trabalhando com os agressores. Isso é necessário por quê? Porque, assim, muitas vezes esses agressores, eles migram. Então, quer dizer, se a gente não cuidar desse agressor, você vai ter um círculo vicioso que nunca vai acabar. Ele vai estar sempre agredindo. Você está cuidando das vítimas só. Mas esse agressor tem que ser cuidado. Esses agressores, alguns deles já foram violentados? Alguns sim. Você vai ter desde que foram violentados, sim, que sofreram violência sexual também. E a partir daí criaram uma doença que eles podem ter feito isso. Até como gente que nunca sofreu violência sexual faz. É comum os homens terceirizarem sua culpa pelo assédio cometido. É comum o abusador terceirizar.
Ele nunca, dificilmente um abusador vai falar que ele é culpado. Ele vai sempre colocar que a vítima fez alguma coisa para que ele fizesse aquilo. O que seria violação? O ato sexual, a penetração. O assédio, que eu caracterizo, seria mais aproximação. Eu estava numa balada uma vez e eu percebi que um homem, um rapaz, estava me observando, me olhando muito. E eu tentava esquivar e tal, e ele acabou chegando mais perto, cada vez mais perto. E ele passou a mão em mim. Até então eu só saí da festa e durante um bom tempo eu parei de ir nessas festas, porque eu achava que isso tinha acontecido devido à minha roupa, porque eu usava, no dia eu estava usando um vestido um pouco curto. E hoje em dia, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria denunciado. Porque não é a minha vestimenta que vai dar direito a alguém sobre o meu corpo, de me violentar, de abusar, ou simplesmente passar a mão. O corpo é meu de qualquer forma, independente da roupa que eu esteja usando. Então, se isso acontecesse hoje em dia, eu teria denunciado. Os homens que assediam mulheres na rua acham que têm direito de fazê-lo por estarem usando decote ou saia curta. Eu vou usar aqui palavras de uma pessoa que já passou por aqui, que ele é pai, e ele fala com muita propriedade, que existe uma grande diferença entre homens e machos. Isso que vocês estão perguntando é mais preconceito do que qualquer outra coisa. Eles se acham que eles têm o poder sobre a mulher? Acham. Porque eles são machos, eles não são homens. Ela olhou pra mim, ela deu um sorriso, ela fez isso, ela fez aquilo, eu entendi que ela queria. Se eu não falar, se eu estou falando, eu não quero isso, você tem que parar. Não importa o que você achou, o que você pensou, o que você fez. Eles falam isso, só que eles não têm esse direito. É um estupro? É. Os agressores sexuais têm um perfil padrão de vítimas, ou qualquer pessoa pode ser agredida. O agressor sexual serial, quer dizer, ele seria um serial, ele está à procura. Eles têm uma capacidade de detectar vítimas, sim. A maior delas é a falha na comunicação, que nem eu falei, a falha da comunicação da criança, ou da mulher, ou da adolescente, com qualquer outra pessoa. Isso sem violência. Tá? Não estou caracterizando aquele que chega, pega e estupra, porque daí ele vai ter o perfil da vítima que ele quer. As pessoas agredidas se tornam adultos normais? Sim. O que eu acho que é mais difícil, o que eu acho que é mais grave, é assim. Muitas vítimas, elas acabam, não só da violência, mas da violência sexual, mas vítimas da violência, elas se identificam com aquele tipo de agressor. Quer dizer, não é só aquela mulher assim, porque a gente tem muito isso, né? A mulher apanha do marido, ela gosta de apanhar, olha lá, ela arrumou outro namorado que bate nela. Todos nós, a gente tem um perfil. E aí, muitas vezes, elas se tornam novas vítimas exatamente por isso, só que elas não percebem. Elas se tornam uma pessoa normal, sim. Muitas vezes, a grande maioria, ainda bem que se torna uma pessoa normal, sim. Então, quer dizer, ela muitas vezes passa a ter desapercebida. A sociedade sempre conviveu bem com isso, né? Hoje a sociedade está se mobilizando, e que bom que ela está se mobilizando. A sociedade está mostrando as coisas que não acontecem. Porque isso acontecia e está acontecendo em tantos lugares onde as mulheres, as crianças, os meninos são violentados. Ainda bem que as pessoas estão começando a discutir isso, a falar sobre direitos. Porque se você falar sobre direitos, você vai ser contra toda e qualquer forma de violência. E aí, realmente vai afetar a sociedade, porque até hoje, em muitas sociedades, isso é colocado por debaixo do tapete e ninguém precisa saber disso, que isso tem que ser cuidado em casa e não sai de casa. Eu fui uma de tantas outras crianças que foram abusadas sexualmente na infância pelo pai. Não fui a primeira nem a última. Antes de me abusar, eles já abusaram de crianças e adolescentes, tanto na família de origem dele, como na da minha mãe. Meu pai me assediava diariamente,
E essa tortura durou por toda a minha infância e também adolescência. Desde pequena, meu pai fazia chantagens emocionais comigo. Exigia que eu guardasse segredo. Caso contrário, ele afirmava que seria preso. Tipo de ajuda aqui na Delegacia da Mulher que vocês realizam? A mulher é vítima de violência sexual, quando ela vem nos contar a violência que sofreram, a gente dá esse atendimento mais técnico, ou seja, nós colocamos no papel, formalizamos essa denúncia dela, fazemos o boletim de ocorrência. Depois desse boletim de ocorrência, dependendo do caso, nós temos que fazer algumas diligências, porque às vezes ela não sabe quem é o autor do crime. E até que a gente elucide essa autoria, descubra a autoria do crime, a gente instaura inquérito policial, ouve testemunhas, faz perícias técnicas, tudo que é necessário, para que consigamos fazer com que o autor responda ao processo. Se a vítima nos procura e já sabe quem foi que a abordou, que a violentou, geralmente com criança acontece isso, né? Porque o pai é que abusa, ou é o avô, ou é o tio, ou é o padrasto. Nós já de plano instauramos inquérito policial e o primeiro atendimento que fazemos em todos os casos é o encaminhamento para atendimento psicológico e médico dessas vítimas. Então elas vão para o hospital mais próximo, elas vão tomar toda a medicação preventiva para que não fiquem grávidas e que não peguem doenças venéreas, nem AIDS, nada assim. E dali elas são encaminhadas ao atendimento psicossocial que nós temos na cidade, toda a cidade tem. Então a mulher fica amparada tanto na parte médica como na parte psicológica. E aqui, normalmente, o caso são os mais relatados são de mulheres adultas ou de crianças? Não, a maioria é criança, Maioria criança e adolescente, meninas. A maioria é sempre o parente mais próximo que abusa, né? Sempre é menina, abusada na maioria das vezes pelo pai e pelo padrasto. Caso conheça alguém ou você sofra violência sexual, perca o medo e se dirija até a unidade do Conselho Tutelar, das varas da infância e da juventude, das delegacias de proteção à criança e ao adolescente, às delegacias da mulher ou Disque 100. Não vamos nos silenciar ou fechar os olhos para esse problema. Denuncie. Muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima.